Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos através da nova tecnologia nesse momento, que nós precisamos nos ver e nos falar desta maneira, aqui no Centro de Clarencio, para fazermos a palestra da quarta-feira à noite. E o assunto, naturalmente, do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 17, o item 10. Capítulo 17, sede perfeitos. E o capítulo 10 é o homem no mundo. Eu vou iniciar uma pequena leitura para depois nós fazermos a nossa prece inicial. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações, não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Agora vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus esta oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, das leis divinas que nos trazem um esclarecimento sobre o Evangelho, como nunca antes aconteceu. Que nós possamos, unidos em mentes e em corações, trazermos esse estudo até os nossos corações, as nossas consciências, e poder aprender mais um pouco para ajudar a nossa caminhada expiatória, na nossa caminhada missionária, nessa caminhada chamada reencarnação. Que o Senhor, de amor, de paz, Clarencio, nosso irmão responsável por essa casa, e todos aqueles que trabalham na parte material e espiritual, possam estar envolvidos conosco nesta noite, trazendo a palavra do amor e da justiça. Que assim seja, e graças a Deus. Eu comecei esse estudo e fiquei muito fiquei pensando, que tipo de abordagem. E à noite, hoje de manhã, comecei a me lembrar o homem no mundo. E é sempre um questionamento que nós fazemos. Como a nós vivermos à luz do Evangelho num mundo como o nosso mundo é. Um mundo imperfeito ainda, um mundo cheio de dificuldades, um mundo onde nós temos ainda fome, miséria, doenças, pandemias, indiferenças, crimes de toda a ordem. Como conviver com isso tudo dentro dessa realidade espírita cristã, Porque essa que é a nossa verdadeira realidade. Isso que tudo que nós vemos é passageiro, efêmero. Isso tudo vai ter o seu fim, porque não é da vontade de Deus que nós vivamos, este mundo eternamente. E se nós pararmos para estudar um pouquinho de história da humanidade, nós vamos observar que, apesar de toda essa situação ainda difícil, nós já evoluímos e muito mesmo, E temos sempre muito a agradecer a Deus. Então, vocês observem que no início ele fala assim, purificai, portanto, vossos corações, não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. O que ele está nos dizendo? Que ainda é da nossa natureza. Que nós, é esse esforço para viver no mundo que nós temos que nos vigiar. Porque nós ainda temos pensamentos impuros, nós ainda temos pensamentos mundanos. E é contra isso que nós temos que voltar toda a nossa fé, para que a gente possa minar isso em nosso espírito. Vê que ele não diz que nós já conseguimos, Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais,
a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar. Se nós não abrirmos o nosso coração, se não abrirmos a nossa mente, se não tivermos essa luta constante com as nossas dificuldades, a gente também não consegue levar. Mas ele diz, levai. Então nós temos condições de fazer isso, de acalmar o coração, acalmar a mente na hora de uma prece e dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero fazer diferente, eu quero caminhar um outro caminho. E aí a gente recebe ajuda porque estamos abertos, estamos pedindo socorro, estamos naquele momento sendo humildes, não é? Para que possam nos ajudar. O orgulho, ele é uma porta fechada. Não que eles não queiram nos ajudar, não. Nós é que de maneira orgulhosa fechamos a porta e não deixamos de maneira nenhuma essas sementes de amor, de paz, né? de orientações para nosso bem serem lançadas em nosso coração. Então é muito, muito importante a gente prestar atenção para produzir os frutos da caridade e da justiça. Serão as sementes que serão lançadas. Quem vai trabalhar essas sementes, quem vai germinar essas sementes, somos nós, através de trabalho, através de prece, através de uma transformação. Então aquela sementinha pequenininha, um dia, talvez não seja nessa, talvez em muitas outras vamos precisar, mas elas serão transformadas em frutos suculentos, de caridade e de justiça. Não julgueis, entretanto, que ao vos incentivarmos incessantemente a prece e a evocação mental, estamos vos convidando a viver uma vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades, até às frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Muitas vezes nós observamos pessoas religiosas, de todas as religiões, não vamos excluir nenhuma, que acham que para que alcancem uma pureza doutrinária, uma coisa que se sintam mais realizados dentro dessa visão espiritual, elas têm que se afastar do mundo. Ou não frequentam festas, ou não frequentam o mundo. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. E esse mundo está cheio de aulas para nós. Nós temos que frequentar sim. Às vezes vamos na casa de uma festa de um parente que tem uma música que você não gosta, tem uma situação que você não convive, não faz mais parte da sua psicologia, mas é o nosso parente, é o nosso amigo, é o nosso vizinho. Nós temos que aprender a viver em sociedade. A transformação, ela é interior. Como nós vamos nos comportar nesses ambientes é que vai fazer a nossa diferença. Como nós vamos conviver com as pessoas, com respeito, entendendo o momento de cada um, lembrando que para chegar aqui, nós passamos por essas situações. Muitas vezes nessa encarnação, se voltarmos a nossa mente ao passado, a gente vai falar, eu já falei isso, eu já gostei disso, eu já fiz isso. Para a gente entender que assim como nós saímos de uma situação difícil e demos um passo à frente, aquelas pessoas também vão dar, porque todos somos filhos de Deus, Deus nos ama, e a ninguém Ele esquece, ninguém. E ter essa compreensão, muitas vezes eu sei é difícil, mas olha aí o nosso esforço. Nós temos sempre que nos lembrar que ninguém é melhor do que ninguém. Não importa o momento que a pessoa está vivendo, como ela está vendo. Nós estamos vivendo hoje uma situação difícil para aprendizado. E vamos observar
que essa situação difícil veio para todo mundo. Deus em nenhum momento falou, olha, vocês que acreditam em mim, não vão viver essa situação de jeito nenhum. Deus não tem privilegiado. Deus tem filhos que Ele ama e cuida. Sois chamados para entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes. Olha atenção, olha aí. Naturezas diferentes, de caracteres opostos. E nós somos chamados a conviver com eles. Não melindreis a nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede contentes, mas com a alegria que a consciência limpa proporciona, com a felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam da sua herança. Vocês imaginem se Jesus, que era puro, tivesse se ausentado do mundo para fazer o seu trabalho. De jeito nenhum. Ele foi em busca da dor, ele foi em busca daqueles que faziam tudo errado, porque eles precisavam, como ele disse, o doente é que precisa do médico. Então não é se ausentando de uma sociedade, não é ignorando, melindrando as pessoas que convivem conosco, que nós vamos caminhar para frente, não, pelo contrário, vamos ficar estacionários. Porque muitas vezes nós não estamos vendo, percebendo, mas estamos num ambiente e o nosso comportamento vai chamar a atenção de alguém, que de repente se aproxima, te dá a oportunidade de uma palavra, não é? Alguém que vai pensar, puxa, a pessoa está aqui, mas não está fazendo parte daquilo, mas está ali, convivendo e respeitando, sem julgamento. A gente tem que fazer um esforço enorme. Eu sei que o julgamento às vezes vem na nossa mente, vem rápido, você nem consegue frear. Freia a boca, freia a boca, freia a boca, freia a boca. Uma hora a gente vai conseguir frear o pensamento. Se nós usarmos de justiça com os nossos irmãos, a gente freia até o pensamento. Se nós nos colocarmos no lugar daquele e pensar como eu me sinto, quando eu sou julgada, quando eu não sou compreendida, aí a gente vai começar a frear o pensamento também. É um processo, é lento, mas acontece, né? E é só através desse treino, que a gente vai conseguir, não tem outro meio. A virtude não consiste em se assumir um aspecto severo e triste, em repelir os prazeres que vossas condições humanas permitem. Basta atribuir todos os atos da vossa vida ao Criador, que vos deu a vida. Eu me lembro uma vez que eu estava vendo a questão do carnaval, e uma mensagem espírita que veio dizendo que muitas pessoas que pulam o carnaval, elas pulam pelo simples prazer da alegria de cantar e dançar, sem nenhuma maldade no coração. É assim que a gente deve viver. Aproveitar o mundo com essa alegria, sem pensamentos ocultos, né? Sem um aspecto severo, como se cara feia fosse sinônimo de moral. Não é. Jesus era alegre, Jesus era feliz. Jesus não tinha motivo não andava carrancudo. Chico Xavier era um exemplo de alegria. Divaldo está sempre fazendo piada. Então é isso, a gente tem que trazer mesmo esse momento, dizer, não, vamos ser felizes, né? Claro que a gente tem os nossos momentos, só não podemos perpetuá-los, tá? Passar a vida perpetuando cara feia e sofrimento, e não é assim, né? Temos que aproveitar. Basta atribuir todos os atos da vossa vida ao Criador. Vai a uma praia, olha o mar, Senhor, que coisa linda, muito obrigado. Vai passear na mata, apreciar a natureza, né? Ver a sua família, dizer, Senhor, eu tenho uma casa, uma família, muito obrigado. Está sempre grato porque nós temos. Nosso sofrimento está todo em cima que a gente não consegue ser feliz com o que tem e vive infeliz pelo que não tem. O que eu não tenho, eu não tenho. Eu não tenho. Mas o que eu tenho, tanta gente queria ter. Quantas pessoas queriam ter o que eu tenho?
e eu perder tempo sem apreciar aquilo que me foi dado, né? A gente tem que pensar nisso. Há pessoas que dizem, conheci um casal outro dia que falou que não vai ter filhos porque não quer botar uma criança nesse mundo com todos esses problemas. Ora, os problemas, eles vão sendo solucionados ao longo da história da humanidade pelas novas gerações. Se imagine se todo mundo pensar assim, não tiver filho, porque o mundo não é cor-de-rosa, o mundo vai continuar ruim, porque as novas gerações é que vão transformando. Nós vamos reencarnando melhores, com mais conhecimento, com mais moral, e a nossa atuação no mundo é que vai fazendo a diferença, não é? Imagine se a gente for ter esse pensamento tão pessimista, não é? Imagina se a mãe de Gandhi pensasse assim. Imagine se a mãe de Chico Xavier pensasse assim, de Divaldo, né? Jesus disse uma frase que eu acho extraordinária: é viver no mundo sem ser do mundo. Ele viveu no mundo, ele conviveu com todo mundo, nunca excluiu ninguém e não deixou de ser Jesus, de ter a sua atitude, de ir num casamento, de participar de festas, de participar da vida em volta dele, dando exemplo constantemente. Se não houver essa transformação constante na humanidade, de novas gerações vindo, a gente estacionado, o planeta estava vazio. É a oportunidade de gerações novas, de toda a humanidade caminhar, do planeta evoluir. A evolução está baseada nisso. Então, o pensamento tão sem sentido, né? Tão pretensioso, né? O meu filho não pode viver no mundo que os outros vivem. Olha, se tantas crianças nascem nesse mundo, que filho extraordinário é esse que não pode vir mais do que Jesus que veio? A perfeição está toda inteira, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais humilde até a mais elevada. O Espiritismo nos traz uma visão da caridade muito diferente de outras religiões, não é? Nós sabemos que a caridade é a ação do amor. É quando o amor deixa de ser só um sentimento e passa para as nossas ações. Então, se eu tenho um olhar amoroso, eu estou praticando a caridade. Se eu empresto meu ouvido para alguém se lamentar, desabafar, eu estou fazendo caridade. E a gente não precisa de dinheiro. Se eu tenho alguma coisa que eu não uso mais, que não preciso mais, e eu faço uma doação, estou fazendo caridade. Agora, é necessário a gente aprender a fazer a caridade com desprendimento. Essa é, às vezes, a dificuldade. Às vezes a gente vai dar uma coisa com muita pena, ou fica pensando quem que vai receber, será que vai cuidar tão bem quanto eu? E o que interessa isso? O que interessa isso? Ouvir o outro com amor é caridade. Olhar o outro com amor é caridade. Doar com amor, seja o que for, é caridade. E todos nós podemos fazer isso. Todos nós. Ninguém está isento de fazer caridade. Mesmo uma pessoa que não se movimente, que esteja numa cama, que passe a vida numa cama. Existem exemplos extraordinários de um irmão nosso que vivia numa cama e não tinha como fazer nada. Ele se sentia triste porque ele queria poder participar, realizar fisicamente, né, a caridade. E tudo que ele podia fazer era orar. Olha o mundo, ele estava no mundo, paralisado. Tudo que ele tinha era o pensamento, a voz, os olhos, o ouvido, o resto nada mais ele podia mexer, movimentar. Então ele falou, a única coisa que me resta é orar. Então ele orava pelos prisioneiros, ele orava pelos doentes, orava pelas mães, ele passou a vida em oração pela humanidade. Quando ele desencarna,
E o mentor, então, ele se encontra no hospital espiritual ali, ele desperta. E ele escuta o barulho, e o mentor fala, o que é isso? O mentor, venha ver. Ele chega até a janela, ele olha uma multidão enorme de pessoas ali. E ele pergunta, mas quem são essas pessoas? Eles vieram te receber. Ele, mas eu não fiz nada. Ele, você fez muito. Ele fez aquilo que ele podia fazer. A diferença, ele fez com amor. Esse exemplo eu acho extraordinário. Estava no mundo, viveu no mundo numa condição difícil, mas soube viver. O homem que vivesse só não teria como praticar a caridade. É apenas no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, que ele encontra oportunidade para praticá-la. Portanto, aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo em quem pensar, a não ser em si, sua vida é a de um egoísta. Não é? Então, o homem não veio para viver só, o homem veio para viver em sociedade. Em sociedade é que nós vamos crescer. Por quê? Quando nós estamos nesse contexto de sociedade, é a troca. Nós só não fazemos pelo outro como recebemos muitas lições. Assim como nós podemos ajudar aquele espírito que ainda é mais atrasado do que nós, alguém na nossa frente está sendo exemplo para a gente mesmo. Se eu me isolo, eu não dou, mas também não recebo. Né? Na prece Francisco de Assis ele não fala, é dando que se recebe. É isso aí. Essa é a convivência. É difícil, é fácil. Nós temos vários tipos de convivência. Né? O nosso orgulho, às vezes, nós gostamos de excluir algumas pessoas, mas é só orgulho, vaidade boba. Não acrescenta nada em nossa vida. Só nos mantém estacionários, porque o espírito não anda para trás. Né? Só nos mantém estacionários e ficamos ali parados, até que a gente desperte e descubra que caminhar junto é muito melhor, nos ajuda muito mais, não só na vida física, também na vida espiritual, principalmente. Né? Todos nós precisamos um do outro. Todos nós. Não precisamos fazer o que o outro faz. O julgamento também nos tira uma certa misericórdia. A gente tem que aprender a misericórdia, porque a gente não conhece o outro, a gente não sabe o que ele andou. Estamos no mundo, o outro não sabe também da gente, mas todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por experiências, todos nós precisamos de ajuda. Eu vivi uma experiência há uns anos atrás, e eu estava me lembrando disso hoje de manhã. Eu tinha saído, graças a Deus, de uma palestra espírita, lá na Federação Espírita Avenida Passos, no centro. E a palestra terminou 5 horas da tarde. Nós ainda ficamos lá um pouco, conversando e tal. Nós estávamos em grupo, né? Depois nós saímos em direção ao ponto de ônibus. E esse horário ali naquela região começa o horário das pessoas que fazem da prostituição um meio de vida. E eu me lembro que eu, perto do ponto de ônibus, comecei a ver aquele movimentação e fui entendendo o que estava acontecendo. Eu parei num carrinho de um moço que vendia água, refrigerante, tudo, para comprar uma garrafinha d'água. E quando eu parei na barraquinha, uma moça dessa profissão, ela se aproximou e conversou com um rapaz que estava me atendendo e falou assim: acho que eu vou para casa, acho que eu vou trabalhar hoje não, estou tão preocupada, meu filho não estava bem, meu filho estava com febre,
eu acho que eu não vou trabalhar, não vou ter paz, eu estou com meu filho na minha cabeça. De repente olha para mim e fala assim, o que a senhora acha? Eu falei, minha filha, siga o seu coração. Seu filho não está bem, vá para casa, fica com seu filho. Ela, a senhora está certa, vou para minha casa. Pegou a bolsa, virou e foi pegar o ônibus. E naquele instante, eu olhei aquela mulher, a mesma mãe que eu era e que tantas nós somos. E eu tive um respeito por ela, um carinho, porque ela fazia aquilo, ela tinha uma boca em casa. A gente não sabe qual o caminho que leva a pessoa para uma vida tão triste. E eu fui refletindo no ônibus sobre aquele encontro e agradecendo a Deus que eu tinha saído de uma palestra, né? Estava cheia de alimento espiritual, não é? Então eu fiquei pensando como a gente é feliz, né? Como a gente era feliz, porque eu tinha o meu marido. Nessa época eu não trabalhava, né? Eu tinha o meu marido porque sustentava nossos filhos, tinha minha casa, tanta coisa para agradecer. E ela em nenhum momento foi uma mulher diferente de mim naquele instante. Nós éramos duas mães, uma falando com a outra. Então para mim foi, e nessa reflexão que eu fiz, eu lembrei do Chico, né, quando o pai leva ele para um prostíbulo e que de repente todo mundo ora, quer dizer, ele não se negou a ir, ele sabia onde ele estava indo, ele sabia o que se fazia ali, mas ele, levou a fé, o amor dele e conquistou aquelas pessoas e fez que todos orassem junto com ele. Ele fez a diferença no lugar. Essa é uma lição extraordinária. Ele estava no mundo, vivendo o mundo, obedecendo ao Pai, indo para aquele lugar. Mas o que ele fez? Ele se negou? Ele disse, não, Pai, eu tenho minha fé, eu não ando nesses lugares. Ele falou isso em algum momento. Essa é que é o ensinamento de hoje. Como convivermos no mundo se nós queremos outro mundo dentro de nós. É o Evangelho nos ensinando que se você aprende alguma coisa, você tem também uma obrigação moral de levar isso ao outro. Através do seu exemplo, através da sua palavra, buscando paciência. Ai, eu não tenho paciência, eu respiro fundo. Respira fundo, segura, respira fundo, até que um dia você vai ver, a paciência vai estar instalada. Nada é assim rápido, nada é de uma hora para outra. Tudo precisa de tempo, precisa amadurecer, precisa crescer. Nós precisamos crescer cada vez mais. Eu já li esse ponto de hoje do Evangelho várias vezes. Hoje a minha leitura já foi diferente, porque eu estou mais velha, né? Estou compreendendo melhor, passando algumas experiências de aprendizado, né? Que estão me amadurecendo e propiciando uma visão e um entendimento mais claro. Por isso é importante o estudo, por isso é importante insistir no estudo, para que a gente possa se dar essa oportunidade de aprendizado, cada vez mais poder ver, ouvir, entender e praticar. Essa parte eu sei que é difícil para todo mundo, não é difícil para mim, é difícil para todo mundo. A gente às vezes se vê sozinha numa situação, isso não é verdade. Nós não estamos sós jamais, não é? Então aprender aqui com o Evangelho e passar por outro. Vamos ler a última parte aqui. Não imagineis, consequentemente, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob as vistas do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e se cobrir de cinzas. Não. Ainda uma vez vos dizemos, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, que é onde nós estamos, mas que em vossa felicidade não entre jamais nem pensamento, nem um ato que possa ofender ou fazer entristecer a face daqueles que vos amam
e dirigem, eles nos amam. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. E aí vamos pensar, como é que a gente vai amar santamente? E sempre as pessoas falam isso, mas isso é difícil, como é que eu vou amar santamente? Eu vou amar santamente dentro do santamente que eu já conquistei. Eu ainda não sei amar como Jesus, nem como Chico Xavier, meu Deus. Mas eu tenho amor dentro de mim. É com este amor que eu vou amar. Com isso que eu já construí dentro de mim, é que eu vou amar. O amor é tão poderoso que um cadinho só que a gente já aprendeu, ele faz muita diferença. E se eu não fizer esse esforço de pegar esse cadinho de amor para amar a humanidade, para amar o outro, eu não vou ficar com esse cadinho a vida toda. Ele não vai crescer. Ele só vai ser um amor maior com a prática, com a insistência, com a teimosia em estudar e praticar o Evangelho. Dentro da nossa capacidade espiritual, moral, né? Que a nossa moral também ainda precisa se elevar mais, ainda precisa crescer mais. Nós precisamos aprender mais. Cada mudança na nossa vida é dolorosa, é difícil. E esse esforço, esse suor, essa lágrima, é que vai fazer com que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente aprenda. Não tem outro jeito. Conviver um com o outro é uma necessidade para o nosso crescimento espiritual. E viver no mundo, entendendo o mundo e convivendo com todos, trazendo a nossa parcela do nosso Evangelho, do que a gente já aprendeu. Que outros mais na nossa frente vão conviver conosco e vão nos dar essas aulas também, que nós também precisamos. Tá? Meus irmãos, que Deus nos envolva nessa noite, a todos nós. Que nós precisamos muita prece, muita. Todos os momentos. Não precisa fazer uma prece longa não. Senhor, ajuda, Senhor, ampara. Às vezes uma frase dita com sentimento vale mais do que um montão de palavras só por obrigação. Então podemos orar o dia inteiro. Pai, me dá paciência. Senhor, me dá paciência, Senhor, me ajuda. Isso é uma prece muito importante, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, que está todo mundo muito estressado, mas vai passar, tá? Fiquem com Deus. Senhor Deus, Pai misericordioso, vem em nosso pedido, Senhor, abençoar toda a tua humanidade, teus filhos queridos, envolver a todos nós no teu amor, fortalecer a nossa fé, para que nós possamos percorrer este caminho da nossa reencarnação, sabendo que o teu amor caminha junto conosco, que não estamos sós. Sabendo, Senhor, da necessidade de estarmos em sociedade, de nos amarmos, de não julgarmos, de trazer aquele que precisa para conviver conosco, para que possamos, através de tudo que nós aprendemos, principalmente dando exemplo. Envolva essa casa abençoada. Que saudade, Senhor. Que nós possamos estar novamente reunidos aqui em teu nome, juntos, firmes na nossa fé. Envolva todos os trabalhadores que nesse momento de pandemia estão aqui oferecendo, o seu trabalho para que tudo continue transcorrendo, segundo a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do trabalho. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus.